Bom, gente, na aula de hoje a gente vai responder algumas questões sobre propriedades físicas de compostos orgânicos. É um tema importantíssimo, cai muito, em questões de concurso, questões de Enem, de vestibulares diversos. Então vocês têm que estar dominando esse conteúdo. Vamos resolver 9 questões e são questões que são bem comuns, né? Essas que a gente selecionou aqui para que a gente trabalhe aqui revisando os conteúdos, os conceitos que a gente já viu em sala de aula. Então, vamos para a nossa aula. Bom, gente, vamos começar a resolução de algumas questões sobre propriedades físicas, né, dos compostos orgânicos. Uma questão que é bem simples, né, bem básica, porém é importante para revisar alguns conceitos. A questão fala o seguinte: o metano é uma substância constituinte do gás natural, utilizado como combustível para a produção de energia. Até agora, só falou que vai falar do metano, né? Nas condições ambiente, que corresponde a 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, o metano se apresenta no estado gasoso, pois suas moléculas e suas interações são, respectivamente, gente, questão simples. Primeiro detalhe aqui. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. O metano, cuja fórmula é CH4, conforme está ali, né? Só tem carbono e hidrogênio. Portanto, ele é um hidrocarboneto. E, gente, toda vez que você tiver um hidrocarboneto, você vai ter uma molécula completamente apolar. Conclusão, a gente já tem a primeira resposta. A molécula é apolar. Continuando, se a molécula é apolar, você não vai ter nessa molécula polos positivos e negativos, não de forma permanente. Mas você pode ter esses polos de forma momentânea, formada por uma indução. Né? Então você vai ter aí um dipolo induzido. Então essas moléculas apolares, elas vão apresentar dipolos induzidos. Então dipolo induzido. Esses dipolos induzidos que vão aparecendo, né, aparece uma molécula e essa molécula acaba induzindo a vizinha, a outra induzindo a outra até os dipolos, vão fazer com que as moléculas se liguem. E aí, essa molécula, né, do metano, ela vai poder ficar no estado líquido ou no estado sólido. Porém, como o dipolo induzido é uma coisa muito frágil, muito fraca, isso para acontecer tem que ser uma temperatura muito baixa. Então, por isso que nas condições ambientes, tá, o metano é gás. Por quê? Porque nas condições ambientes já tem energia suficiente para romper essas ligações de dipolo induzido e fazer com que as moléculas fiquem livres para se movimentar, daí o metano ser o gás. Mas vamos para a resposta da questão. Né? A resposta da nossa questão é a letra apolar e dipolo induzido. A resposta da questão é a letra A. Tá? Então, a molécula é apolar e ela forma dipolo induzido. Questão simples, questão fácil. Vamos para a próxima questão. Questão 2. O butano, veja que continuamos com hidrocarbonetos. Né? Continuamos falando sobre hidrocarbonetos. Só que agora ele vai falar sobre o butano. Vamos anotando aqui. Primeiro, o butano. Qual é a fórmula do butano? A fórmula do butano é CH3 ligado a CH2 ligado a CH2 ligado a CH3. Tá? Esse aqui é o butano. O N-petano, olha que interessante, ele usa esse prefixozinho aqui, N. Esse prefixozinho N é só para dizer que a cadeia não é ramificada, é uma cadeia normal. Veja que ele também usa no N-hexano. Por que ele usa esse prefixo? Porque essas cadeias podem ser ramificadas. Como elas podem ser ramificadas, é bom deixar bem claro que ele tem que trabalhar com a cadeia normal. Então, o N-petano é simplesmente um petano de cadeia normal. Depois eu faço uma revisão, porque como é que eu vou chamar o petano de cadeia ramificada?
Tem duas possibilidades. Mas vamos concentrar na questão aqui. O N-pentano é o CH3 ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a CH3. É o N-pentano. E o N-hexano, ou simplesmente hexano, é o CH3, CH2, 4 vezes CH3. Esse é o N-hexano. Veja que eu não vou ficar CH2, CH2, CH2. Já ensinei a vocês que eu posso pegar os CH2 repetidos e colocar em parênteses quantas vezes ele vai ser repetido. Como hexano são 6 carbonos, 2 das pontas, mais 4 repetidos. CH2, 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 CH2. Tá? Bom, aí diz que os pontos de ebulição são: o do primeiro é menos 0,5 graus Celsius. O de segundo é 36, veja que já aumentou um pouco, graus Celsius. E o do terceiro é de 68,7 graus Celsius. Primeiro, por que esse ponto de ebulição aumenta? Porque está aumentando a cadeia está ficando mais pesada, o composto está ficando com uma massa maior. Além disso, a cadeia maior, ela, ela fica mais fácil de ser polarizada. A polarizabilidade dela é maior. Resultado, há uma tendência dela formar ligações, né, de dipolo induzido mais facilmente com as suas vizinhas. Então, como essas ligações são mais intensas e são mais fáceis de se formar, então você vai ter aí um aumento na temperatura de ebulição, porque as moléculas tendem a ficar ligadas, né, e ser mais difícil fazer com que elas se separem para passar para o estado gasoso. Resultado, o ponto de ebulição aumenta o tamanho da cadeia. Isso acontece com todas as funções, mas isso é muito assim, bem claro nos hidrocarbonetos, tá? Então, por quê? Aí ele pergunta, o aumento do ponto de ebulição observado nesse composto é devido ao aumento? Bom, aí, gente, o aumento do ponto de ebulição é devido ao aumento do peso molecular. Agora, cuidado com aqui, ó, que ele está falando assim, olha só a letra A, a gente tem que tomar cuidado, porque na letra A ele fala assim, ó, peso molecular, correto, e a diminuição da força do... Não ocorreu diminuição de força de van der Waals aqui, não. Peso molecular e a formação de ponto de hidrogênio. Nada a ver com ponto de hidrogênio. Por quê? Hidrocarbonetos não podem formar ligações de hidrogênio. Tá? Esse termo ponto de hidrogênio é um termo antigo, mas que você vai encontrar em algumas questões. O termo correto é ligação de hidrogênio. Do peso molecular e da força de Van der Waals. Opa! Das ramificações, que ramificações? Tá? Do número de hidrogênio não tem nada a ver. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra C. Do peso molecular e da força de Van der Waals, porque vai aumentando, né, essa força. Lembrando que a força de Van der Waals ela pode corresponder a dipolos induzidos ou a dipolos permanentes. Tá? E, obviamente, que se você tem aqui um aumento da possibilidade da molécula polarizar, você vai aumentar a força de Van der Waals. Tá? Então, resposta letra C. Próxima questão. Dados os compostos 1, 2 e 3 a seguir. Então, nós temos 3 compostos. Queria chamar a atenção que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. São isômeros, só que esse aqui tem a cadeia ramificada. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então veja que o composto 3 tem a cadeia maior e linear. Então vamos lá, vamos relembrar. Quando é que o composto tende a fazer mais facilmente, né? A polarizar mais facilmente, a fazer ligações do tipo de polo induzido mais facilmente? Bom, primeiro, é quando ele tem a cadeia linear, os dois últimos têm, né? E quando ele tem a cadeia maior, o último tem. Então, tá bem fácil de entender que a temperatura de ebulição do composto 3 vai ser maior do que a do composto 1 e 2. Veja que ele deu a temperatura de ebulição de 1 e de 2, mas não deu de 3. Mas já dá para prever que ele vai ser maior. Quanto vai ser? Não sei. A gente não vai saber exatamente quanto vai ser. Mas a gente sabe que é maior. Tá? E por que aqui tem diferença? Cadeia normal, cadeia ramificada.
o mesmo número de carbonos, ou seja, a mesma massa. Porém, esse tem a cadeia mais linear. Então, ele consegue se ligar às moléculas vizinhas mais facilmente. Isso dificulta a passagem para o estado gasoso. Daí a temperatura de ebulição ser maior. Então, letra A. Quais os nomes dos compostos 1 e 2? Ah, isso aqui é o nome de 1 e de 2. Então, vamos fazer o nome de 1 e de 2. Primeiro, essa vai ser a nossa cadeia principal. Grupo substituinte metil, grupo substituinte metil. A numeração aqui do grupo da dupla, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, o nome, né, que é a resposta da letra A, o nome do composto 1 será 3,3 dimetil, 3,3 dimetil, são 4 carbonos, o prefixo é mut, ligação dupla, o en, e o sufixo o. Tá? Perceba que eu não preciso localizar a dupla, porque ela só pode vir aqui. Ela não poderia vir aqui, senão esse carbono faria 5 ligações. Também não poderia vir aqui, nem aqui, nem aqui. Ela só pode vir aqui. Então não há necessidade de localizar. Tá? E o composto 2, aí que é o nome de 1 e de 2. O composto 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria X, que é o prefixo. A ligação dupla entre 1 e 2. Então 1, em, e o sufixo O. Então X com N. Veja que aqui eu tenho necessidade de localizar a dupla. Eu tenho como ter sombras de posição desse. A dupla estando aqui ou a dupla estando aqui. Tá? Então, letra A resolvida. Né? Letra B. Os compostos 1 e 2 apresentam a mesma massa molar. Beleza. E diferentes temperaturas de ebulição. Tranquilo. Comparando com as temperaturas de ebulição desses compostos, o que é possível afirmar sobre a temperatura de ebulição do composto 3? Justifique sua resposta. A gente já falou, já respondemos a questão então. O composto 3, né, terá uma temperatura de ebulição maior. Por que ele vai ter uma temperatura de ebulição maior? Vou corrigir aqui. Por que ele vai ter uma temperatura de ebulição maior? Porque ele apresenta uma massa molecular maior. Então, devido o porquê, né? Então, devido à sua maior massa molecular. Molecular. Já viu que quanto maior a massa molecular, comparando cadeias lineares, no caso aqui, né? Nós vamos ter uma, uma temperatura de ebulição maior. Então, respondido aí a questão de número 3. Vamos para a questão número 4. Compostos orgânicos oxigenados, como álcoois, cetonas e ésteres. Veja que álcool, né, vou colocar aqui do lado só para a gente. Álcool R ligado ao OH. E a gente já trabalhou isso bem direitinho. Cetona R, aí, cuidado aqui, ó, R, aí, C dupla O, que ele colocou como CO, para colocar em uma linha só, e R' do outro lado. Só para dizer que esse R aqui pode ser igual ou diferente desse. Então, é R e R'. Ésteres. R, aí C, O, O, H. Quando aparecer O, O, é dupla O, O. H não, é R', né? R'. E ácido carboxílico, que é o RCOH. RC dupla O ligado a OH. Porque a gente revisou essa representação aqui, né, dos compostos. São bastante presentes em nosso cotidiano. Tranquilo. Por exemplo, o etanol é usado como combustível. Então, o etanol é um álcool, né? É o CH3, CH2 ligado ao OH. Veja que aqui é a representação genérica de um álcool. E aqui é um álcool, né, que ele está citando ali no texto, que no caso é o etanol. Perceba que esse etanol, fator O aqui, vamos colocar, o grupo que está aqui, ó, esse grupo é etil. O R aqui, deixa eu deixar isso bem claro,
o R corresponderia a isso aqui, ó, CH3, CH2. Isso aqui é o grupo R, no caso, ó, R ligado ao H. Então, no caso aqui, o R é o etilo. Tranquilo? Continuando então. Continuando. O etanol como combustível. O ácido acético. Vamos lá. Escrever o ácido acético. O ácido acético, lembra que eu chamei a atenção demais de vocês que tem um ácido que aparece muito, que é o ácido etanóico, também chamado de ácido acético. Veja que nesse caso, vamos sempre identificar que é o grupo R aqui, só para a gente lembrar. O grupo R, nesse caso aqui, o R é esse metil aqui, ó. Esse é o grupo R. Então, esse daqui é o nosso querido ácido acético ou ácido etanóico. Né? Ácido acético ou ácido etanóico. O próximo aí, que ele está falando aí, é o acetona e o acetato de metila, que serve para remover esmalte, né, de unha. Então, a acetona, aqui tem as fórmulas, só para vocês, se não lembrarem, né? Ele colocou aqui na tabela, ele colocou as fórmulas. Então, quem é a acetona? A acetona é esse daqui, ó. H3C, C, aí CO, que é o C dupla O, ligado a CH3. Isso aqui é a acetona. E o acetato de etila, né? No caso aqui, o acetato de metila, aqui teve um erro na questão, que eu estou vendo que ele colocou aqui formiato de metila. Né? Então, na realidade, aqui não é acetato, é o formiato de metila. Vou escrever a fórmula dele aqui, ó, que é o formiato de metila. Que é o HC dupla O ligado a O ligado a CH3. Tá? Que é o formiato de metila. Formiato de metila. Legal? Então, aqui são os 4 compostos da tabela. A gente vai comparar. Então, é bom olhar a estrutura. O que é que a gente pode ver aqui na estrutura? A gente pode ver algumas coisas na estrutura. Entre elas, o seguinte, ó, antes de continuar. Entre elas, a gente pode ver que, no caso do etanol, ele tem um grupo OH. E quem tem grupo OH pode formar ligação de hidrogênio, ter interação forte, tende a ter um ponto de ebulição muito alto. No caso do ácido acético, ele tem todo esse grupo aqui que é polarizado, ó. Tanto o C-O quanto o OH. Pode formar ponto de hidrogênio, tá? Então, mesma coisa. Então, as duas temperaturas de ebulição maiores, fusão e ebulição, um segue o outro. São nesses dois aqui. Pode ver que realmente, ó, 78 e 118. Esse daqui ele é polar. Ele é polar, mas não é tão polar assim quanto o que tem o OH, porque ele tem um grupo polar, mas não pode formar ligação de hidrogênio. A mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Ele vai ter esse O também, né? Vai. Mas não pode formar ligação de hidrogênio. Então, por isso que a temperatura de ebulição deles é menor. Né? Sendo que a acetona vai estar mais polarizada. Então, você vai ter essas 4 estruturas aqui. Então, vamos passar à frente. Tá. A gente já viu lá a estrutura, né? Eu botei a tabela aqui novamente para a gente analisar. Então, primeiro, o ponto de ebulição do éster é menor que o ponto de ebulição da acetona, porque o maior número de átomos de oxigênio, presença da molécula, do éster, aumenta as interações de polo-dipolo, que desfavorece as interações entre suas moléculas. Não. Se aumentar a interação de polo-dipolo, vai favorecer a interação entre moléculas. Então aqui está errado. Aqui tem uma parte do texto certa, mas o finalzinho aqui está errado. Então não é a letra A. Letra B. O ácido carboxílico é um composto polar, correto, porque ele tem carbonila, né? E hidroxila, carboxila. E faz fortes ligações de hidrogênio. Olha, correto, ele consegue fazer fortes ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o
o que explica o elevado ponto de ebulição. Corretíssimo. Resposta letra B. Letra C. O éster é mais polar que o ácido. Não, já começou errado. O ácido é mais polar. Por quê? Porque tem hidroxila que o éster não tem. Eu não vou nem ler o resto. A cetona tem massa molecular menor que o ácido. Por isso, o ponto de ebulição é menor. Não. O ponto de ebulição da cetona é menor porque ela não pode formar ligação de hidrogênio. E não porque tem. Não por causa da massa. Eu nem sei se é maior ou menor. E nem vou olhar. Porque a gente já sabe que isso aqui está errado. O motivo não é a massa. O motivo aqui é a possibilidade de formar ligação de hidrogênio. E letra E. O álcool tem o menor ponto de ebulição. Não, já está errado, porque o álcool tem um dos maiores pontos de ebulição. Tá? Ele só perde para o ácido acético. A resposta, letra C. Vamos para a próxima questão número 5. Questão simples também. Examine as estruturas moleculares do álcool benzílico, o álcool é esse aqui, e do etilbenzeno. Gente, está na cara que aqui tem OH e aqui não tem. Olha a análise. Aqui é hidrocarboneto. Já de cara, você já vai dizer o seguinte, olha, isso aqui é completamente o quê? Apolar, isso aqui tem uma área que é o quê? Polar. Embora tenha uma molécula grande, muito carbono, mas mesmo assim é polar. Então, indica as proposições corretas. Então, é dizer se é verdadeiro ou se é falso. O ponto de ebulição do etilbenzeno deve ser menor que o do álcool benzílico. Correto. Lembra que quando uma molécula é polar, e nesse caso ela pode formar ligação de hidrogênio, ela vai ter a temperatura de ebulição maior. Então, isso aqui está verdadeiro. Correto. Número 2. O álcool benzílico deve ser menos solúvel em água do que o etilbenzeno. Aí não. Veja bem. Se ele tem o grupo OH, ele vai poder fazer ligação de hidrogênio com a água. Então ele deve ser mais solúvel. Tá? Deve ser um tão mais solúvel, mas é mais solúvel. Então isso aqui está falso. O número 4. O álcool benzílico deve ter uma pressão de vapor maior que aquela do etilbenzeno. Ambos sob as mesmas condições. Aí não. Por quê? Porque, novamente, aqui já vou colocar como falso. Vou explicar o porquê. Veja, essa molécula é apolar. Ela tende a evaporar mais facilmente do que essa daqui que é polar. Se ela evapora mais facilmente, ela vai formar mais vapor. Se ela forma mais vapor, ela vai ter uma pressão de vapor maior. Então, a pressão de vapor aqui deve ser maior do que a pressão de vapor aqui, desse daqui. Então, é só raciocinar um pouco. Não está falso. Ele falou que o benzílico é que tem uma pressão de vapor maior. Número 8. As interações intermoleculares existentes no álcool benzílico são do tipo de dipolo permanente e dipolo permanente. Correto. A gente pode considerar como verdadeiro. Embora lembrando que ela vai formar, na realidade, ele vai formar ligação de hidrogênio. Mas a ligação de hidrogênio é um dipolo permanente. Então vamos considerar como correto essa afirmação aqui. Então, o que é uma ligação de hidrogênio? É um dipolo permanente muito forte. Tá? Normalmente forte. Verdadeiro. E número 16. As interações intermoleculares existentes no etilbenzeno são basicamente do tipo dipolo induzido verdadeiro, porque é uma molécula apolar, e molécula apolar só consegue ter um dipolo por indução, e não consegue ter um dipolo de forma permanente. Então, está verdadeira 16. Então, verdadeiro número 1, verdadeiro número 8, verdadeiro 16. Tá bom, gente? Então, vamos agora para a questão número 6. A questão 6 é uma questão muito comum, uma questão que aparece muito. Então, em um laboratório, 3 frascos com líquidos incolores estão sem os devidos rótulos. Ao lado deles estão os 3 rótulos com as seguintes identificações. Então, o rótulo está ao lado, não está do frasco. A gente não sabe quem está no frasco. A gente sabe que um tem ácido etanóico. Vamos escrever aqui as fórmulas. Ácido etanóico, a gente fez uma questão agora há pouco com ele. É o ácido acético. O ácido etanóico é o CH3, C dupla O ligado a OH. Esse é o ácido etanóico. Já percebemos que ele tem aqui o grupo carboxila, o grupo polar, então tudo isso vai ser importante. O pentano
Ora, o pentano é o CH3, pente, 5 carbonos e hidrocarboneto. Então, CH3, CH2, 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 CH3. Então, aqui é o nosso ácido etanoico, também conhecido como ácido acético, anoico, e aqui é o nosso pentano. Já temos dois aí. Lembrando que aqui, ó, hidrocarboneto, completamente apolar. E por último, nós temos o butanol, um álcool, olha, álcool, but, 4 carbonos, né? Então, CH3 ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a CH2 e por último o nosso grupo OH. Tá? Esse é o butan 1-ol. Perceba que o OH eu botei aqui, mas poderia ser aqui também. Tá? É o seu critério, você está montando, né? Bom, vamos analisar agora a situação. Ele fala assim: para poder rotular corretamente os frascos, determinam-se para estes líquidos o ponto de ebulição sobre o ATM e a solubilidade em água a 25 graus Celsius. Então, vamos lá. Vamos já fazer a ligação aqui, né, deles. Eu aconselho, nesses casos, calcular a massa molecular para ver se elas estão próximas, para poder ser feita a análise. O cálculo da massa molecular, só para a gente fazer a análise com tranquilidade, não vou perder tempo, aqui é 12 com 12 com 4 com 32, né? Vai dar 60 gramas por mol. A massa molar, no caso aí. Aqui a massa vai dar 72, né? Que é 12 vezes 5 mais 12. E aqui é 12 vezes 4 mais 16 mais 10 hidrogênios dá 74. Perceba que esses têm a massa próxima, esse tem a massa menor. Mas embora tenha a massa menor, ele tem menos carbonos, né? E tem um grupo polar aqui muito claro, muito forte, que é o C dupla OH. Então, de cara, eu já vou afirmar o seguinte: X apresenta o ponto de ebulição 36 e apresenta a solubilidade muito baixa, praticamente insolúvel em água. Então, esse X ele só pode ser um composto apolar. Quem é o apolar aqui? É o pentano. Então, esse é o nosso composto X. Então, X é pentano. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra B. Tá? O X é um pentano. O nosso composto Y e Z. Olha, o ponto de ebulição não vai poder ser usado. Praticamente é o mesmo. Mas a solubilidade, olha só, de Z infinita, quando é que um composto orgânico tem solubilidade infinita? Quando ele pode formar ligações de hidrogênio, tem o H, só que ele tem que ter poucos carbonos, no máximo 3. Quem é que se enquadra nisso? Se enquadra nisso esse primeiro composto aqui, ó, o Z. Então, o nosso Y, no caso, deve ser o butan-1-ol. Então, respondida a questão. Então, X é o pentano, beleza? Y é o butan-1-ol. Então, a resposta de cara, letra A. Entenderam como a gente decidiu? Muito simples, muito fácil. Olhar as propriedades, olhar as moléculas, para ver que propriedades elas têm. Bom, vamos para a questão de número 7 agora. Questão 7. A necessidade diária de vitaminas, outro tipo de questão muito comum. Gente, comparar vitaminas. No mínimo vai ser solubilidade, quer ver? A necessidade diária de vitaminas pelo organismo é de apenas alguns microgramas ou miligramas, já que elas preenchem funções catalíticas. Até agora não disse nada. Vitaminas permitem o anabolismo e o catabolismo dos principais elementos nutritivos, dirigindo assim o metabolismo. Legal. Elas são classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Pronto, aqui começamos a questão. Aqui nós começamos a questão. Lipossolúveis, que é solúvel em gordura, e hidrossolúveis, que é solúvel em água. Tá? Então, ele quer saber exatamente. Acabei de responder a letra A.
Explique o significado dos termos lipossolúvel e hidrossolúvel. Então vamos lá. O que é uma vitamina lipossolúvel? Lipo quer dizer gordura. Então, lipossolúvel, solúvel, quer dizer que essa vitamina ela é solúvel em gordura, ou seja, ela é insolúvel em água, ou seja, ela tem afinidade pela gordura, afinidade pelos lipídios. Bom, já o termo hidro, isso aqui é a letra A, né? Já o termo hidrossolúvel, solúvel, isso quer dizer que a vitamina é solúvel em água, solúvel em água. Aí, ó, algumas conclusões antes de continuar. Primeira conclusão: se ela é solúvel em gordura, ela não dissolve na água. Então você vai encontrar muito ela na gordura do organismo. Se ela é hidrossolúvel, ela não vai ser encontrada na gordura, ela vai ser encontrada na água. Tá? Então, isso aqui é importante. Tá? Então, isso é o lipossolúvel, isso é o hidrossolúvel. Aí, classifica as estruturas, eu vou mostrar as estruturas na próxima página, abaixo, em lipossolúveis e hidrossolúveis, justificando sua resposta. Oh, que legal. Que questão massa. Olha só que questão interessantíssima. Essa primeira vitamina é a vitamina A. Perceba que ela tem o grupo H, certo? Ou seja, o grupo H é polar. Porém, só tem um grupo H. Tem muito carbono, a cadeia é enorme. E lembra que carbono não gosta de água. Então, a cadeia é enorme e apolar. Então, essa vitamina A, ela deve ser uma vitamina lipossolúvel. Lipossolúvel. Por quê? Porque ela tem uma cadeia muito grande apolar quando comparada ao pedaço polar. Justificou. Acabou-se. A segunda vitamina. A segunda vitamina você pode destacar na sua estrutura vários grupos OHs. Vários grupos OHs. Veja que a cadeia já é bem menor quando você compara com a primeira. Você tem oxigênio aqui, você tem carbonila, aqui é um grupo polar. Você tem várias hidroxilas, olha só. Conclusão: por ter vários grupos polares, com certeza essa vitamina vai ser hidrossolúvel. Então veja que eu não estou decorando, eu estou analisando a estrutura solúvel. Como a cadeia é relativamente menor e você apresenta uma quantidade muito grande de grupos polares, ela deve ser solúvel em água e não em gordura. Já essa daqui, olha só, vale a mesma observação. Vários grupos OHs, vários nitrogênios, que também são grupos polares, né? São átomos que polarizam quando estão presentes na molécula. Então, mesmo que tenha uma cadeia maior do que essa, mas você tem vários grupos espalhados por ela. Então, com certeza, essa também vai ser hidrossolúvel. Hidrossolúvel. E por último, essa última aí não tem nem o que pensar, porque ela não tem nenhum oxigênio. Ah, tem um aqui. Eu não tinha visto aquele oxigênio, mas é apenas um oxigênio. Nós temos um OH aqui, mas mesmo assim, são apenas dois oxigênios numa molécula enorme. Conclusão: essa daqui também deve ser lipossolúvel. Por quê? Porque não tem uma quantidade grande de grupos que polarizem essa molécula para ela ser solúvel em água. Então ela deve ser muito apolar e solúvel em gordura. Questãozinha interessante. Então, vamos para a próxima questão, que é a questão de número 8. Determina-se experimentalmente que no álcool
ROH. A solubilidade em água varia inversamente ao tamanho de R. Lógico, quanto maior o tamanho de R, maior a parte apolar. Então, menor a afinidade pela água, então menor a solubilidade em água. Esse fato se deve a uma questão muito simples, gente. Olha só. Somente as propriedades hidrófilas quer dizer gostar de água, do radical hidroxila, não é somente. Ele está falando do tamanho, ele está comparando o tamanho, não a hidroxila. Então, vamos nos ater ao grupo R. Lembrando que o grupo R ele é completamente o quê? Apolar. O R é apolar. Então, o R ele não é hidrófilo, pelo contrário. Tá? Ele é hidrófobo. Ou seja, ele tem fobia à água, ele não gosta da água. Ele deve ser lipófilo. Lipo quer dizer gordura. Letra B. As propriedades hidrófilas de R, então R não é hidrófilo. R não é hidrófilo, acabei de falar isso. Então isso aqui é completamente errado. R não é hidrófilo. As propriedades hidrófobais de R, opa, agora está começando a ficar certo. Hidrófoba, vem de fobia, vem de aversão, né, de não gostar. Qualquer que seja o seu tamanho, errou, né? Qualquer que seja, quanto maior o tamanho, mais hidrófobo é. Então, não é a letra C. Ao aumento de E, corresponder ao aumento da parte apolar hidrofóbica. Olha só, resposta, letra o que, gente? D. Quanto maior o valor, o R, quanto maior a cadeia, né? Você tem um aumento da parte que é apolar. A cadeia é apolar. E, portanto, ela é hidrofóbica. Ela tem fobia à água. Correto. E, letra E, só para a gente ver o que está errado, a diminuição de R corresponde a uma diminuição da polaridade. Não, nada a ver. Então, esse R aqui, tá? Ele quanto maior, deixa a molécula mais o quê? Mais apolar. Viu? Não é letra E. Resposta, letra D. Vamos para a nossa última questão, né? Questão de número 9. A tal opção que indica a substância que, entre as 5, apresenta maior temperatura de ebulição, a pressão de um ATM, e justificar sua resposta. Então, novamente, aqui o que eu aconselho é você montar cada um desses. Vamos montar aqui do lado. O número 1. O número 1 é o H3C. Aí CHO. CHO é C dupla O H. Bom que a gente está revisando isso, viu? CHOH é um aldeído, tem carbonila, tá? É um pouquinho polar, né? O segundo, H3C, C dupla O e CH3. Então, aqui é uma cetona. Além de cetonas, tem praticamente as mesmas propriedades. Porém, esse número 2, como ele tem a massa maior, porque tem mais carbonos que o primeiro, ele deve ter propriedades como temperatura de ebulição maior. Tá? Então, comparando 1 e 2, o 2 ganharia. Nós vamos olhar o resto. O 3, H3C, CO, C dupla O, ligado a NH2. Ligado a NH2. É uma amida. Opa, aqui é bipolar, pode formar ligação de hidrogênio, tá? Mas aqui é nitrogênio, não é oxigênio. Se fosse oxigênio, seria mais forte essa ligação, né? O número 4, H3CCOOH. Opa, novamente o ácido acético. H3C, C-O, ligado ao H. Eita, olha só. Grupo polar, muito polar. Acho que temos um candidato a vencedor aqui. Tá? E o número 5, tá? É o H3C, aí C-O, ligado a O, a COO. Deixa eu botar direitinho aqui para vocês entenderem. C dupla O, COO, C dupla O, O. E depois CH3. CH3. Legal. Então tá aqui para vocês. Meus queridos, vencedor número 4. Por quê? Porque você tem a hidroxila, que é um grupo muito polar, né? Tem a carbonila. Então a tendência é que esse número 4 tenha maior temperatura de ebulição desses que estão aí. Tá? Então,
A resposta é 4 e a justificativa é que ele apresenta a carbonila com hidroxila, então é um grupo muito polar e pode formar facilmente ligações de hidrogênio. Então fizemos aí algumas questões, revisando os conteúdos de propriedades físicas dos compostos orgânicos. É bom que vocês façam mais questões, mais exercícios. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição para elucidá-la aí com vocês, tá bom? Então, desejo que todos fiquem bem e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula.